Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos que vivem como estrangeiros no mundo, espalhados pelo Ponto, Galácia, Capadócia, província da Ásia e Bitínia. Deus o Pai escolheu-vos, sabendo que haveriam de tornar-se seus, e o Espírito Santo tem-vos santificado, pelo sangue de Jesus Cristo, tornando-vos capazes de lhe obedecer. Que Deus vos dê a sua graça e a sua paz em abundância. Toda a honra seja dada a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois foi a sua grande misericórdia que nos fez nascer de novo para uma esperança viva, pela ressurreição de Cristo dentre os mortos, para a posse da herança que Deus vos reservou nos seus, que não poderá nem alterar-se, nem deteriorar-se, nem desaparecer. Por meio da fé, Deus guarda-vos pelo seu poder para a salvação que há de manifestar-se antes do fim dos tempos. É caso para estarem bem alegres com isso, ainda que por algum tempo sofram provações diversas. Estas tribulações são apenas para provar a vossa fé, para mostrar que é forte e genuína. Está a ser testada como o ouro que é purificado pelo fogo. Mas a vossa fé é muito mais preciosa do que o simples ouro. Por isso, se a vossa fé permanecer forte, depois de testada pelo fogo, resultará em louvor, glória e honra no dia da vinda de Jesus Cristo. Vocês amam a Cristo sem nunca o terem visto. Mesmo agora, não o vendo, mas crendo nele, alegraram-se com uma felicidade indescritível e cheia de glória, porque estão a receber a salvação das vossas almas, que é o resultado da vossa fé nele. Esta salvação foi algo que os profetas investigaram e procuraram conhecer, ao referir-se à graça que vos é dada, interrogando-se sobre o tempo e a que circunstâncias o Espírito de Cristo, que estava neles, se referia, porque os levava a escrever sobre acontecimentos que haveriam de ter lugar com Cristo, os seus sofrimentos e a glória que haveria de seguir-se. Foi-lhes assim revelado que essas coisas não teriam lugar naquele tempo, mas nos nossos dias. E agora estas boas novas têm-vos sido anunciadas por aqueles que vos pregaram pelo Espírito Santo enviado do céu. Para elas os anjos no céu desejam bem atentar. Portanto, com um espírito alerta e com sobriedade, coloquem a vossa esperança na graça que será vossa quando Jesus Cristo voltar. Como filhos obedientes de Deus, não se conformem com a maldade de quando viviam na ignorância. Mas tal como é santo aquele que vos chamou, sejam também santos em toda a vossa maneira de viver. Porque ele próprio disse, sejam santos, porque eu sou santo. E lembrem-se de que o vosso Pai Divino, a quem oram, não julga com favoritismos. Ele vos julgará com perfeita justiça por tudo o que tiverem feito. Por isso, conduzam-se com temor reverente para com Deus, durante a vossa passagem aqui na terra. Sabem que Deus pagou um preço para vos resgatar daquela forma inútil de vida que receberam, por tradição, dos vossos pais. E esse resgate pagou não com ouro ou prata, mas com o precioso sangue de Cristo, o Cordeiro de Deus, sem pecado e sem mancha. Deus designou com esse propósito, ainda antes da criação do mundo, mas foi agora manifestado, nesta fase final da história, para vosso bem. Por seu intermédio, confiam em Deus que o ressuscitou da morte e o glorificou, para que a vossa fé e esperança descansem em Deus. Agora podem sentir um amor fraterno, não fingido, porque as vossas almas foram purificadas pela obediência à verdade. Amem-se, pois, uns aos outros de todo o coração, porque nasceram de novo, não de uma semente perecível, mas de uma semente imortal, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Como o profeta diz: o ser humano é como a erva, e todo o seu esplendor é como as flores que morrem. A erva seca e as flores caem. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta palavra é a boa nova que vos foi anunciada. Portanto, deixem toda a maldade e todo o engano. Ponham de parte a falta de sinceridade, o ciúme, o falar mal uns dos outros. Se já experimentaram a bondade do Senhor, clamem pelo leite espiritual puro, como faz um bebê,
para que por ele possam crescer na vossa salvação. Cheguem-se a Cristo, que é rocha viva, rejeitada, na verdade, pelos homens, mas de grande valor para Deus, que a escolheu. Vocês também se tornaram pedras vivas para Deus usar na edificação da sua casa espiritualismo, e são seus santos sacerdotes para, através de Jesus Cristo, lhe apresentar ofertas do seu agrado. Como a Escritura declara: eis que ponho em Sião a principal pedra da construção. Pedra de muito valor, cuidadosamente escolhida. Aquele que nele crer não será envergonhado. Sim, ele é, para vocês que creem, algo de muito precioso, mas para os que o rejeitam, a pedra que os construtores rejeitaram, veio a tornar-se a pedra fundamental do edifício. E as Escrituras dizem também noutra parte: ele é uma pedra de tropeço e uma rocha que os fará cair. Eles tropeçam porque não dão ouvidos à palavra de Deus, nem lhe obedecem, e assim terão o fim para que foram destinados. Mas vocês são uma família escolhida por Deus, são sacerdotes ao serviço do Rei, são uma nação santa, um povo que Deus adquiriu para que possam mostrar aos outros a grandeza de Deus, que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, não eram considerados povo de Deus, agora sim. Antes, não conheciam a misericórdia de Deus, agora as vossas vidas foram alcançadas por essa misericórdia. Irmãos, aqui nesta terra vivem apenas de passagem, como estrangeiros. Por isso, peço-vos que se mantenham afastados dos prazeres corruptos, pois combatem a vossa própria alma. Tenham cuidado quanto à maneira como se comportam no meio dos gentios, porque assim, mesmo que vos caluniem como malfeitores, acabarão por dar glória a Deus, quando Cristo voltar, por causa das vossas boas obras. Por amor do Senhor, obedeçam às autoridades, seja o rei, por ser a maior autoridade, ou aqueles que, amando dele, governam e estão encarregados de reprimir os que praticam o mal e louvar os que fazem o bem. É a vontade de Deus que, praticando o bem, tapem a boca aos homens ignorantes nas suas conversas loucas. Vocês são pessoas livres, mas isso não representa liberdade para fazer o mal, antes sim para servirem a Deus. Respeitem toda a gente. Amem os vossos irmãos na mesma fé. Temam a Deus. Honrem o chefe da vossa nação. Vocês, servos, devem respeitar a autoridade dos vossos senhores, não só dos bons e humanos, como daqueles que têm um caráter duro. Porque é coisa apreciável se sofrerem e suportarem contrariedades injustamente, por terem agido conforme a vossa consciência para com Deus. Contudo, nenhum mérito há em suportar o sofrimento e a oposição, quando se praticou o mal. Mas se fizerem o que é justo e sofrerem com isso, suportando as contrariedades, isso é agradável a Deus. É para isto que foram chamados, pois também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos o exemplo, para que sigam os seus passos. Ele nunca cometeu pecado, e nunca enganou, nunca replicou aos que o insultavam e sofrendo nunca ameaçou, tudo entregava àquele que julga com justiça. Levou ele mesmo no seu corpo os nossos pecados sobre a cruz, para que mortos para o pecado pudéssemos viver para a justiça. Pelas suas feridas fomos sarados. Vocês eram como ovelhas desgarradas, mas voltaram agora para o pastor, o guarda das vossas almas. Quanto às esposas, aceitem a autoridade dos seus maridos. Porque se alguns recusarem ouvir a palavra do Senhor, serão ganhos pelo comportamento digno das suas mulheres, ainda que sem palavras, considerando a vossa conduta pura e reverente. Não estejam preocupadas quanto à beleza exterior, que consiste no arranjo dos cabelos, nas modas de vestuário ou no ouro. Que a vossa beleza seja sobretudo interior, feita do encanto permanente de um caráter terno e sossegado, o que é precioso diante de Deus. Esse era o tipo de beleza das santas mulheres que confiavam em Deus e que eram submissas aos seus maridos. Sara, por exemplo, sujeitava-se a Abraão, respeitando-o como chefe da casa. Se fizerem o mesmo,
estão a ser verdadeiramente suas filhas, e não terão de temer nenhuma intimidação. Vocês, maridos, devem tratar as vossas mulheres igualmente com consideração e respeito, tendo em conta a sua condição feminina. Lembrem-se que partilharão com elas o privilégio da vida eterna. Caso contrário, as vossas orações não serão eficazes. Finalmente, sejam todos unânimes, tendo os mesmos sentimentos, fraternos, cheios de compaixão e de humildade. Não paguem o mal com o mal, nem a injúria com a injúria. Pelo contrário, peçam que Deus abençoe esses que vos ferem, pois fomos chamados a sermos bons para os outros, e Deus nos abençoará com o que nos prometeu. Se alguém ama a vida e pretende ter muitos anos para ser feliz, então evite dizer más palavras, e que se guarde da mentira, que se afaste do mal, que pratique o bem, que procure a paz e que seja constante nesse caminho. Porque os olhos do Senhor estão sempre a vigiar, para proteger a vida dos que se conduzem com justiça. Os seus ouvidos estão atentos quando chamam por Ele. Mas o Senhor vira a sua cara aos que praticam o mal. Que mal vos poderá ser feito, se forem zelosos na prática do bem? Mesmo que sofram por causa da justiça, isso tornar-vos-á felizes. Portanto, não tenham medo desses tais, nem se perturbem. Deixem Cristo ser o Senhor exclusivo dos vossos corações. E se alguém vos perguntar a razão da vossa esperança, estejam sempre preparados para responder, com delicadeza e respeito. Tenham uma boa consciência. Se os homens falarem mal de vocês, virão eles próprios a ficar envergonhados por vos terem acusado falsamente, ao verificarem a vossa boa conduta em Cristo. Lembrem-se que, se Deus quiser que sofram, é melhor sofrer fazendo o bem do que fazendo o mal. Cristo também sofreu. Ele morreu uma vez pelos pecados, o justo pelos pecadores, para levar-nos a Deus. Foi morto fisicamente e tornou a viver pelo Espírito. E foi no Espírito que visitou e pregou aos espíritos em prisão, daqueles que já antes recusaram obedecer a Deus, apesar da paciência com que Deus esperava, enquanto Noé construía a arca, na qual apenas 8 pessoas se salvaram da morte no dilúvio. Isto é uma figura do batismo que agora vos salva pelo poder da ressurreição de Jesus Cristo. Não se trata de uma lavagem física do corpo pela água, mas sim voltarmos-nos para Deus, pedindo-lhe que limpe as nossas consciências do pecado. Portanto, agora Cristo está sentado no céu, no lugar de honra à direita de Deus, onde todos os anjos, autoridades e poderes celestiais lhe estão sujeitos. Uma vez que Cristo padeceu fisicamente por nós, também devem estar dispostos a sofrer, porque aquele que sofreu no seu corpo, rompeu com o pecado. Não devem gastar o resto da vossa vida terrena andando atrás de desejos meramente humanos, mas devem desejar fazer a vontade de Deus. Bem basta que no passado tenham seguido o estilo de vida dos gentios, o comportamento sexual libertino, o deboche, a embriaguez, as orgias, os vícios, as abomináveis idolatrias. Eles estranham que já não acompanhem com eles na mesma corrida desenfreada de dissolução e injuriam-vos? Mas terão de dar contas ao juiz de todos, dos vivos e dos mortos. Por isso, as boas novas foram pregadas mesmo aos que morreram, para que, ainda que os seus corpos tivessem recebido a sentença da morte, como toda a gente, os seus espíritos vivessem segundo o juízo de Deus. O fim de todas as coisas aproxima-se. Portanto, sejam sóbrios, vigiando, para que possam orar. E acima de tudo continuem a mostrar um intenso amor uns pelos outros, porque o amor cobre uma imensidão de pecados. Abram, sem se queixarem, as portas do vosso lar aos que precisarem. Deus deu dons a cada um de vocês. Certifiquem-se de que utilizam com sabedoria a variedade de bênçãos de Deus, para servir os outros. Alguém é chamado a falar em público? Que o faça como se Deus mesmo falasse por ele. Alguém é chamado a prestar serviços aos outros?
que o faça com as forças que Deus lhe concede, para que Deus seja glorificado em tudo, por meio de Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória e o poder para todo o sempre. Que assim seja. Queridos amigos, não se admirem quando vierem a passar por provas ardentes como se algo de estranho vos sucedesse. Pelo contrário, alegrem-se por essas provações vos tornarem companheiros de Cristo nos seus sofrimentos. Depois terão o gozo e o privilégio de participar na manifestação da sua glória. Considerem-se felizes se são insultados por serem cristãos, porque o glorioso Espírito de Deus repousa sobre vocês. Que ninguém padeça por homicídio ou roubo ou desacato, ou por se meter na vida dos outros. Mas sofrer por ser cristão não é, de forma alguma, uma vergonha. Glorifiquem a Deus por isso. Chegou o tempo do julgamento, e ele deve começar pela casa de Deus. E se até os crentes devem ser julgados, que terrível destino aguarda aqueles que nunca creram nas boas novas de Deus. Como diz a Escritura: se os justos se salvam à justa, que será dos ímpios e pecadores? Portanto, se estiverem a sofrer de acordo com a vontade de Deus, continuem a fazer o que é justo, entregando-vos ao Deus Criador, digno da nossa confiança. E agora uma palavra para os que são anciãos entre vocês. Também eu sou ancião com eles e sou testemunha dos sofrimentos de Cristo. E serei participante da sua glória quando ele voltar. Alimentem o rebanho de Deus que está a vosso cargo. Corridem dele de boa vontade, não contrariados, não pelo que podem vir a ganhar com isso, mas por zelo em servir o Senhor. Não dominem aqueles que vos foram confiados, mas conduzam-nos pelo vosso bom exemplo. E quando o Supremo Pastor vier, ele vos recompensará com uma coroa perpétua na sua glória. Os mais novos, aceitem a autoridade dos anciãos e sujeitem-se todos uns aos outros, com humildade, porque Deus opõe-se aos orgulhosos, mas favorece os humildes. Portanto, se humilharem sob a poderosa mão de Deus, Ele a seu tempo vos elevará. Entreguem-lhe toda a vossa ansiedade, porque Ele cuida de vocês. Vivam sobriamente. Estejam vigilantes quanto aos ataques do diabo, o vosso inimigo que vos cerca, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Resistam-lhe firmes na fé. E lembrem-se de que outros cristãos, por todo o mundo, passam pelas mesmas aflições. Depois de terem sofrido um pouco de tempo, o nosso Deus, que é fonte de imensa bondade, e que vos dará a sua eterna glória em Cristo Jesus, virá pessoalmente para vos aperfeiçoar, confirmar e fortificar. Seja-lhe pois dada a glória e o poder para sempre. Amém. Escrevi-vos esta pequena carta com a ajuda de Silas, que considero um irmão fiel. Espero ter-vos encorajado com estas linhas, pois dei-vos o testemunho de como a graça de Deus está convosco, seja o que for que aconteça. Permaneçam firmes nele. A Igreja Irmã em Babilônia manda-vos saudações, tal como o meu filho Marcos. Saúdem-se uns aos outros com um beijo de amor fraterno. A paz seja com todos os que estão em Cristo Jesus.